Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindas de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma base em ponto baixo centrado para vocês arrasarem aí em suas peças. Para esse tutorial, eu vou utilizar um fio de malha premium e uma agulha de número 6 milímetros. Vocês conseguem ver aqui? E para começar, gente, nós vamos primeiro fazer o teste da agulha, que é para ver se a numeração da nossa agulha está compatível com a espessura do fio. E para isso, você insere o fio aqui na ponta da agulha e observa isso. O próximo passo é a gente entender como é a lógica de fazer o anel mágico. Então, você vai fazer aí como se fosse um infinito com o fio, certo? Você coloca o fio nessa posição e você vai pegar assim e vai inserir a sua agulha aqui no meio desse círculo, tá? Vai pegar a linha que tá vindo do rolo e vai fazer o nosso primeiro ponto baixo, certo? A partir daqui, é só continuar fazendo os pontos baixos que o círculo mágico está pronto. Vou desfazer aqui para vocês entenderem, ó. Eu desfiz e aí fica novamente o símbolo do infinito. E aí você segura e novamente insere a agulha no círculo, puxa a linha que tá vindo do rolo e faz o seu ponto baixo. E agora é só continuar. Nós vamos fazer uma base, gente, começando com 6 pontos baixos. Então, vamos fazendo aqui nossos pontos baixos até a gente chegar à quantidade desejada. Lembrando, gente, que esse primeiro ponto aqui, ele vai contar como um ponto baixo. Então, você segue fazendo aí. Além desse primeiro ponto baixo, nós vamos fazer mais 5, que são os pontos baixos completos. Esse do início, ele não é um ponto baixo completo, a gente vai completá-lo ao final dessa volta aqui de pontos baixos. E a gente vai ajustar esse primeiro ponto para concluir o nosso primeiro ponto baixo. Observem que tem 5 alcinhas aqui em cima, certo? Então, nós vamos fechar o anel mágico ou círculo mágico, dependendo aí de como você aprendeu. E aí, você puxa essa linha aqui. Você puxa até ele fechar completamente. Vai ajustando os pontos, que é para não ficarem tortos, pode ajustar e puxando. E aí, agora, gente, nós vamos fechar esse primeiro ponto para formar exatamente 6 alcinhas. Então, nós vamos fechar com um fechamento invisível, que mais na frente no vídeo eu vou mostrar para vocês mais 2 opções de fechamento invisível, para a gente deixar um trabalho bem perfeito. Então, você puxa essa alcinha lá para trás. E aí, gente, você pode ajustar, vai ajustando, desenrolando esses pontos. E vai inserir a agulha aí no meio desse pontinho aí, nosso primeiro pontinho baixo. Você ajusta bem para que a agulha saia lá atrás, no meio, exatamente no meio dessas 2 alcinhas que formam aqui atrás. Então, você vai encaixar aqui essa alcinha na agulha, vai dar uma puxada na linha para ficar bem ajustado e vai puxar o fio que tá saindo do rolo, fazendo aquele primeiro ponto baixo que a gente fez. Vamos fazer o ponto baixo. E agora, gente, olha só, estamos com 6 alcinhas formadas. Você sempre precisa puxar esse fio lá de trás, porque como ele é um fio premium, ele vai soltando um pouquinho. E olha só, nós temos 6 alcinhas. O que vai acontecer na segunda volta? Na segunda volta, a gente obrigatoriamente vai colocar 2 pontos baixos dentro de cada ponto de base. A gente vai trabalhar com um ponto baixo centrado. Então, os pontos, eles são feitos dentro desse ponto aqui da base. E observem aqui atrás, precisa sair exatamente no meio dessas 2 alcinhas. Então, no meio desse ponto baixo, você vai colocar 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. E ao final dessa volta, a gente vai estar com exatamente 12 pontos baixos. Nós tínhamos 6 de base, a gente tá fazendo um aumento a cada ponto baixo.
Então, ao final dessa volta, a gente vai estar com 12 pontos baixos. Chegando aqui ao final da nossa segunda volta, olha só, gente, como tá ficando lindo. Esse buraquinho aqui, você sempre vai precisar puxar aqui essa linha, até que você consiga fazer a finalização, que eu sempre faço usando agulha de tapeceiro, e eu vou passando aqui no meio desses pontos de base, que aí realmente fica bem preso, e não tem risco de soltar e nem abrir esse buraco, certo? Agora sim, vamos fazer o fechamento dessa volta, utilizando aquela mesma técnica da primeira, que é levando essa alcinha lá pra trás. E aí, você dá uma ajustada, insere a agulha exatamente no meio do ponto baixo, observa sempre se tá exatamente no meio atrás. Segura essa alcinha com a agulha e puxa o fio que tá vindo do rolo e faz o primeiro ponto baixo. Nessa volta, gente, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai utilizar a técnica de aumentos, que é, você faz um aumento, um ponto baixo, novamente um aumento e um ponto baixo, tá? Ao final dessa volta, nós vamos ter exatamente 18 pontos baixos, porque nós tínhamos 12 pontos baixos na segunda volta, nós vamos fazer 6 aumentos, né, intercalando entre o aumento e o ponto baixo, vai ter exatamente 6 aumentos. Então, 12 da base, mais 6 de aumentos da volta, nós vamos ficar ao final da terceira volta com 18 pontos baixos. Sempre observa, gente, se tá exatamente no meio desse ponto, porque se não tiver, vai ficar torto, tá? Então, observa sempre isso. Não é do lado, é exatamente no meio, desse jeito. Chegando aqui ao final da nossa terceira volta, como a gente começou com o aumento, a gente tá finalizando a volta com o ponto baixo normal. Vamos novamente fazer o fechamento dessa volta, utilizando a mesma técnica, tá? Leva o fio lá pra trás, dá uma ajustada. Sempre é bom a gente dar uma ajustada a cada volta, porque o fio de malha, ele pede isso. Sempre ao final da volta, você sempre dá uma ajustada, tá? Que é pra não ter risco dos seus pontos seguirem tortos. Então, você vai fazer seu ponto baixo primeiro. E agora, gente, nós vamos utilizar uma técnica que é o quê? Você fez os aumentos aqui no início, então, nessa volta, você vai começar com 2 pontos baixos normais. Nessa volta, você vai intercalar entre um aumento e 2 pontos baixos normal. Então, eu sempre procuro colocar os pontos baixos normais em cima daqueles pontos baixos do aumento da carreira anterior. Que isso vai fazer com que a sua base, ela siga redondazinha, tá? Sem nenhuma marca. Então, você vai colocando os aumentos onde não tinha aumento na carreira anterior. Finalizando aqui a nossa quarta volta, ao final a gente vai concluir com aumento, né? Porque a gente começou com 2 pontos baixos normais. O nosso último ponto baixo será de aumento. Então, assim, gente, agora eu vou ensinar para vocês 3 técnicas de fechamento invisível. A primeira vocês já sabem, que é a que a gente estava utilizando até agora, que é essa de puxar a alcinha lá para trás e depois ajustar aí e puxar o fio do rolo. Essa técnica eu acho ela bem fácil e bem legal. Só, gente, que tem outras 2 técnicas que você pode estar utilizando, que eu vou ensinar para vocês, para que vocês não fiquem presas só a um tipo de fechamento. Por exemplo, essa segunda opção seria o quê? Você puxar a alcinha também lá para trás, só que ao invés de você puxar ela para frente, você vai puxar a linha que tá vindo do rolo. Então, você insere a agulha, puxa a linha que tá vindo do rolo e você vai pegar essa alcinha.
E aí, fecha essas duas alcinhas para formar o primeiro ponto baixo. E olha só, gente, fica idêntico o fechamento. Também é bem legal essa forma de fechar, certo? E a nossa terceira forma é o quê? Você vai puxar, na verdade, também a alcinha, só que você vai dar um tamanho maior, puxando a linha que tá vindo do rolo, vai dar um tamanho maior. E você vai dar uma volta, gente, na peça. Você vai pegar essa alcinha aqui e vai dar a volta nela, envolvendo a peça, dessa forma. E aí, depois, você vai puxar até que se ajuste e fique fechado, tá, gente? Você vai puxar essa linha que tá vindo do rolo, e aí você vai ajustar até que ela fique na mesmo tamanho das alcinhas normais. Olha só, você puxa bem. E olha só, gente, como tá fechado os pontos. E aí, é só você inserir a sua agulha aí, novamente, no primeiro ponto baixo. E puxar para fazer o seu primeiro ponto baixo. Também fica bem visível esse fechamento, tá, gente? É só mais umas opções para você não ficar preso a somente uma técnica, tá? Você ter essa flexibilidade. E aí, para voltar, você novamente vai ter que puxar a alcinha. Essa forma, ela dá mais um pouquinho de trabalho se você deseja desmanchar a peça e tal. Mas ela é bem legal também de fechamento, certo? Então, você puxa novamente a alcinha e aí dá continuidade aí ao seu trabalho. Como vocês viram, eu estou finalizando aqui com uma volta de baixíssimo aqui nessa última volta. E agora, gente, nós vamos começar para a parte dos acabamentos, que eu sempre utilizo uma agulha de tapeceiro. É bem prático, rápido de você fazer essa finalização. E é só você seguir aqui, gente, o mesmo movimento dos fios, tá? Você sempre procura seguir a mesma posição dos fios, que é para não ficar um acabamento mal feito, visivelmente feio. Então, sempre você vai seguindo aqui a posição dos fios da volta que já está, né? Do trabalho que já está feito. Então, você sempre simula aqui a mesma posição dos fios anteriores, que não tem erro, vai ficar super fechadinho e sem nenhuma emenda, sem nenhuma percepção de que aqui foi que foi finalizado o trabalho. Claro que nunca que a gente consegue fazer realmente uma coisa imperceptível, né? Mas a gente tenta deixar o mais natural possível esse acabamento. Então, eu sempre utilizo a agulha de tapeceiro para fazer os acabamentos. Pronto, concluímos os nossos acabamentos e olha só, gente, que perfeição que ficou essa base. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que seja bastante útil aí para vocês fazerem suas peças. Por favor, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem as notificações para sempre estarem recebendo o nosso conteúdo. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.